Fala, meus canábicos! Sejam bem-vindas e bem-vindas a mais um vídeo da Enfa Canábica para vocês. Se você chegou aqui por um acaso, não sabe do que é que eu tô falando, não sabe o que é que eu faço, eu falo dessa planta maravilhosa. Esse canal é para acolher pessoas, para ensinar, falarmos sobre a ciência, que tem que estar na frente, como sempre. E hoje, você que não me conhece, precisa olhar as minhas outras redes sociais, né? Porque eu tenho certeza que você vai adorar. E já comece dando um like nesse vídeo, porque eu preciso de você para espalhar informações positivas, tá bom? E é isso, vamos começar e hoje nós vamos falar sobre interações medicamentosas, interações da cannabis. Vamos tirar dúvida sobre as misturas que existem e que as pessoas às vezes fazem sem nem conhecer, né? Isso é com todas as drogas, tá, gente? Com as drogas lícitas e as drogas ilícitas também. Então acontece muito das pessoas interagirem substâncias, né? Então a gente precisa de quê? Ajuda, né? Para entender sobre essas substâncias, que não é brincadeira, tá? Então vamos lá, vamos começar. Primeiro a gente vai definir o que é droga. E você sabe o que é droga? Você sabia que o açúcar que você toma na sua casa é droga? Você sabia que o café que você toma é droga? Você sabia que o docinho lá, a jujubinha que você gosta de comer, a paçoquinha, é droga? Você sabia? Não? Então eu vou te explicar o que é droga. Vamos lá, porque existem as drogas lícitas e ilícitas e os porquês elas são ilícitas. Não necessariamente é porque ela faz só mal. Então, ó, vamos lá, vamos prestar atenção. Definição de droga. Definição de droga, segundo a Organização Mundial de Saúde, né, é qualquer substância natural ou sintética que, administrada por qualquer via no organismo, afete a sua estrutura ou função. Opa! Um cafezinho. Eu tomo café para acordar, para me sentir bem, para poder, né, dar um up. Eu já acordo já tomando um cafezinho. É droga, tá? Muitas pessoas se sentem bem com café e muitas pessoas se sentem mal com café. Porque somos o quê? Pessoas diferentes. Então, assim, segundo a OMS, né, que é a Organização Mundial de Saúde, substância natural ou sintética, não importa, ou seja, aquela que tá lá na farmácia, amor, também é uma droga. O nome da farmácia antes era drogaria e hoje é chamado de farmácia, para desassociar droga boa de droga ruim. Então, isso é para enganar você, querido consumidor, que acha que o remedinho que tá lá na farmácia é maravilhoso. Não, tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa pesada. E se você interagir com outros medicamentos, você pode morrer. Tem uma overdose, enfim. Depende, né, de como você vai fazer o consumo dessa droga que tá lá na farmácia. Vou dar um exemplo, olha só. Uma vez eu tive que tomar um medicamento e ele interagiu simplesmente com o vinagre que eu tinha comido na salada. O vinagre de álcool. Ou seja, eu fiquei loucaça, que essa é a verdade, fiquei passando mal. Hoje eu falo brincando, né, sobre essa situação, mas na época foi uma coisa muito séria e eu tava fora do país. Eu tive que manter muito minha calma, né, pra quem não sabe, eu sou emergencista. Eu acredito que a gente possa resolver certas coisas e que tem certas coisas que não tem como resolver, que você precisa de ajuda de um outro profissional. Mas se eu não fosse emergencista, eu não sei o que poderia ter acontecido, porque eu tive um efeito antabuse. Pra quem não sabe, procura aí no Google o que é um efeito antabuse, que pode acontecer com algumas medicações, como nosso querido amigo Rocutan, como nosso querido amigo Metronidazol. Então, assim, muito cuidado com certas substâncias que estão na farmácia e você não conhece, não sabe a interação com o álcool que vai acontecer, não sabe a interação com a cannabis que vai acontecer. Então, essas interações entre drogas precisam ser conversadas e analisadas e ler a bula, entendeu? Porque bula não tá ali só pra enfeite, pra jogar fora, não, pra juntar papel no mundo, não, gente. Bula tá ali pra te mostrar que, opa, tem um perigo aqui. Muito cuidado, leiam a bula, tá? Aconselho. Mas voltando, vou ler aqui uma questão que é bem complicada pra gente entender hoje, mas a gente tem que falar sobre isso, tá? A mídia, ela tem um papel na construção das crenças e opiniões, tá? Isso foi um pedacinho da minha pesquisa, né? Onde eu falo que eles demonizam as drogas ilícitas, né? E endeusam as drogas lícitas. Mas muito cuidado com essa questão. Por quê? A demonização da droga e a estigmatização, né, do usuário contribui para o modo com qual os indivíduos vão observar
esse fenômeno incrível da ciência que são as drogas, tá? Então, por mais estranho que você ouça, né, agora o que eu vou te dizer, a cocaína no século XX, ela era vendida na farmácia, amor. Você sabia disso? Você sabia que a cocaína naquela época era vista diferente como é vista hoje? Ah, não sabia, né? Por quê? Porque tem que pesquisar, tem que estudar, tem que estar envolvida com a pesquisa para poder saber de certas coisas, tá? Antigamente era possível você fazer a compra dessa substância, né? Dessa droga na farmácia. Por quê? Porque eles viam naquela época um potencial terapêutico. Hoje, a cannabis, ela tá vindo, mostrando provas de que ela é extremamente necessária, porque temos o quê? Um sistema endocannabinoide. Nós temos a possibilidade de melhorar nossas condições de vida com essa planta, de várias formas, com várias formas de administração, né? Como eu já falei aqui. Mas vamos lá. Antigamente, né, se reconhecia um potencial da planta da coca, né? E era possível comprar com mais facilidade, né? Só que aí, a gente tem que entrar numa discussão. Será que a droga lícita é segura mesmo? E a droga ilícita não é segura? Será? Então a gente tem que entender sobre elas pra gente ter a nossa opinião. O que você acha? Vamos entender junto? Vamos lá. A cannabis, ela é de fato sim uma droga psicoativa. Ela altera a percepção do indivíduo, né? Ela altera as nossas sensações. Você pode reparar que quando você faz o uso da planta, né, dependendo de qual for a forma de administração que você vai estar fazendo, você vai sentir mais o sabor, você vai sentir mais a visão, você vai sentir mais alguns efeitos com o cheiro, tudo vai ficar mais aguçado. Por isso que pessoas gostam de fazer amor. Fazer amor de madrugada. Em cima da cama, debaixo das casas, pra não perder a piada. Depois de fazer o consumo da planta cannabis. Por quê? Porque se sentem mais... É mais gostosinho, entendeu? Um negócio... Você sente mais o sabor da energia sexual, entendeu? Mas tô dizendo que é pra ninguém fazer nada aqui, tá? Cada um tem sua opinião, somos seres diferentes, cada um faz o que quer. Mas isso daí já tem pesquisa, então vocês já podem pesquisar e vão saber que eu não estou errada, tá? Tem muita mulher que se sente muito bem depois de fazer o uso da planta cannabis, se solta, sente mais o sabor do amor, entendeu? É isso. Ai, meu Deus, cadê o tempo pra fazer essas coisas, Jesus? Mas vamos lá, né? A cannabis, sim, ela é uma droga psicoativa, ela altera a percepção, né, da pessoa que tá fazendo o uso. Outras substâncias psicoativas também estão em jogo, né? A gente precisa conhecê-las, né? E a gente pode falar sobre algumas classificações dessas substâncias. Um exemplo, as substâncias enteógenas. Tá? As substâncias enteógenas são substâncias, vêm, né, dos vegetais, né, geralmente. Um exemplo, ayahuasca, né, DMT. Essas substâncias, né, dessas misturas, né, elas são usadas em processos ritualísticos, processos de cura, né, em momentos sagrados. O nosso Brasil tem o Santo Daime, que oferece, né, essas substâncias para que você tome durante o ritual, para que você encontre a sua paz interior. Já fiz o uso da ayahuasca, acho maravilhoso a consagração dessa substância, dessa planta, né, dessa bebida feita com esse cipó, enfim, com essa planta. Eu acho incrível o quanto nós temos uma farmacopeia de mais de 2.000 plantas e que não são estudadas. Imagine quanta cura está escondida. Então, voltando lá, essa palavra, né, enteógena, né, esse termo, ele foi criado para substituir o psicodélico alucinógeno. Sim, é seguro e não é ao mesmo tempo. Depende de como você vai fazer. Porque até para você fazer um ritual de ayahuasca, você tem que ter uma preparação do seu organismo. Uma preparação do seu corpo, uma preparação da sua mente. Então você tem que abrir mão. Você não pode ter tudo, né? Então para você ter a cura, você precisa cuidar antes do seu organismo, se alimentar bem. E eu tô dando só um exemplo, tá? Para quem quer fazer o uso das substâncias, né, que estão envolvidas no chá da ayahuasca, né,
no processo de cura dessa planta, né? Das plantas, das substâncias que envolvem essa bebida ritualística, né? Que é o Santo Daime, acho que, se eu não me engano, o Hari Daime também, né? Que é uma mistura, né? Do Hare Krishna com o Santo Daime. Então, assim, as religiões, elas se fundem, se encontram. No final das contas, tá todo mundo buscando a Deus, buscando coisas boas, buscando elevar o espírito e a alma e buscar sabedoria, né? Porque sem sabedoria a gente vai viver em guerra, sempre. Sabe? Então eu digo a você, existem essas substâncias, né? Vamos lá para as substâncias perturbadoras. Existem sim as substâncias perturbadoras que a gente chama como LSD. Por quê? Porque o que acontece, né? Essas substâncias, elas atrapalham a transmissão dos nossos neurotransmissores, entendeu? Os nossos neurotransmissores precisam estar equilibrados e o LSD, ele dá uma descarga, né, ali dentro do nosso cérebro. Mas tem pessoas que curtem, que gostam, que são apaixonados pelo efeito do LSD, entendeu? Empatogênicas, que são substâncias das classes dos psicoativos, né, lógico, que produzem uma comunhão de experiências emocionais. Ou seja, né, uma sensação que, por exemplo, se abrindo para o mundo. Então as pessoas geralmente buscam uma abertura, né, emocional através do MDMA. Por quê? Porque ele expande a mente, ele faz com que você se emocentize, que você fique tranquilo, feliz, para que você possa se relacionar com o outro. Então, existem pessoas que fazem o uso desses psicoativos, né, na função do bem-estar também, que é de se relacionar. Existem muitas pessoas que não conseguem ter uma relação próxima com outras. E isso daí causa consequência da depressão, da solidão que a gente, né, infelizmente nesse mundo, muitas pessoas não confiam mais umas nas outras. Então realmente fica difícil se relacionar, se abrir, conhecer pessoas, porque às vezes a gente se internaliza. Sabe, eu tenho muitos pacientes que antes da cannabis, né, antes de fazer o uso, né, das substâncias da planta, eles eram muito introvertidos, né, e a planta cannabis, ela é uma planta depressora, né, também, porque o que acontece? Uma planta depressora, né, como a cannabis, ela diminui a velocidade de transmissão dos neurotransmissores. A cocaína, ela é uma droga estimulante, né? Então ela vai acelerar as funções das informações dos nossos neurotransmissores. Então às vezes as pessoas ficam mais falantes, mais rápidas, aceleradas quando fazem o uso da cocaína. E pessoas que fazem o uso de drogas depressoras como o álcool e a cannabis, né? Que elas estão entre depressor e estimulante ao mesmo tempo, essa droga, na minha opinião. Por quê? Porque ela estimula em certo ponto, ela deprime, mas não é deprimir ao ponto de você ter depressão, entende? É um pouquinho complicado de explicar isso para as pessoas, mas assim, a cocaína, ela é estimulante, ela acelera os neurotransmissores, e as drogas depressoras, elas diminuem, né, essa aceleração de informações dos nossos neurotransmissores. É a velocidade de transmissão que é diminuída, tá? E a cannabis é um exemplo de planta que faz isso. Tudo tem seu lado bom e seu lado ruim, né? Tudo tem seu lado bom e seu lado ruim. Por que a cannabis não ia ter o seu lado, né, negativo, né? O lado negativo de você não poder fazer uso com qualquer idade, né? Na adolescência, por exemplo, a gente precisa evitar, né, de fazer o uso até os 21 anos por conta da nossa rede de neurotransmissores que precisa estar pronta para receber essas substâncias, né? Nós precisamos entender que o nosso cérebro, ele tem uma maturidade para receber essas substâncias, então não é interessante fazer antes do tempo. Muita gente faz, tem suas consequências, tem pessoas que não têm consequências, porque somos seres diferentes. Sempre falo isso aqui no canal. E se você tá gostando desse vídeo, por favor, dê seu like, se inscreva, tá? Vamos continuar. Existem pessoas que dizem, e a planta cannabis, ela é ótima, é maravilhosa. Ela é maravilhosa, mas você tem que saber usar. Como qualquer outra substância, você precisa entender as substâncias da planta cannabis, que são mais de 500. Chora, vai estudar, porque não é pouca coisa não. Então assim, existem pessoas que falam sobre o desconforto de fazer o uso dessas substâncias com outras substâncias. E isso acontece por quê?
Porque é medicinal e vai interagir sim com, depende de cada substância que você tá usando, entendeu? Então, o médico prescritor, o enfermeiro tem que estar ciente de que você pode ou não pode usar. Se pode ou se não pode, se pode interagir, se não pode, tá? Então, vou explicar, olha só. Existe uma tabelinha de redução de danos, onde ela mostra o uso da cannabis juntamente, por exemplo, com benzodiazepínicos. Não tem uma interação muito forte. Então, não é que seja seguro usar, né? O certo é você usar só uma substância de preferência, ou duas, ou todas família, né, como a cannabis. Não ficar interagindo com outras substâncias. Mas se for preciso, depende do seu diagnóstico, depende de tantas coisas, né? Mas se for preciso, ela tem baixo risco para a saúde. Quando eu digo baixo risco para a saúde, não significa que ela vai ser segura, mas ela não vai ser tão problemática para sua vida se você precisar fazer essa interação por algum tempo. Pode sim, lógico, ter uma diminuição dos efeitos de ambas, né? Uma interagindo com a outra. Como todos os tipos de medicamento, né? Os antidepressivos, os sedativos, os opiáceos, medicamentos diversos, né, que a gente tem aí em sua maioria na farmácia, existe sua classe de risco. Então é preciso observar, e a tabela te mostra muito com que você pode interagir e o que não pode. Então é interessante ter essa tabelinha na sua bolsa, no seu celular, para que você, quando for fazer o uso de substâncias, você lembrar, opa, peraí, esse remédio que eu vou usar aqui, será que vai interagir com a cannabis? Então deixa eu olhar aqui na tabelinha. Ele é o quê? Que classe é de medicamento que eu tô usando? E será que ele vai interagir? Então assim, você precisa ir buscar, porque a informação tá aí, como na caixinha do cigarro, né? Na caixinha do cigarro fala: ah, esse produto causa câncer. Ah, esse produto causa isso. Ah, esse produto causa aquilo. Mas tá ali disponível para você comprar. Então, se você comprou, é porque você tá de acordo com o que a empresa tá dizendo. Por que com a cannabis é diferente? Por que tem que estar proibida, né? Se a gente tem tipo informação, se a gente tem internet, vamos raciocinar e vamos lutar do lado certo, tá? Você que toma 10 medicamentos, né? 11 medicamentos, você é polifarmácia, amor. Cuidado, hein? Interação medicamentosa acontecendo aí 24 horas. Então, às vezes, aquela insônia é porque tá interagindo no remédio. Às vezes, porque aquela tosse tá interagindo no medicamento. Ah, é aquela dor que não passa, aquela dor de cabeça, tá interagindo, às vezes, o medicamento. Então, vamos pegar essa tabelinha e entender essa tabela de forma profissional e responsável que a gente tem que ter com a nossa vida. Porque isso aqui é um avatar que depende de você. Se você não comer, se você não beber, se você não for ao banheiro, vai ter suas consequências, não é verdade? Então, se você tiver uma interação medicamentosa, a consequência foi sua, meu amor. Não é do médico, não foi o médico que errou. Foi você que não teve responsabilidade de buscar informação sobre o que você está consumindo. Então, se aconteceu uma interação com sua cachaça do final de semana, chora, amor. A culpa é sua, não é do médico. A culpa é sua que... não vou ler a bula não, vou usar do jeito que o médico tá dizendo pra usar. Às vezes a interação tá ali acontecendo e você nem sabe porque você não leu a bula, você não sabe que isso é possível acontecer. Aquela velha diarreia, quando você toma um remedinho assim básico, depois de tomar uma cana no final de semana, né, de ser a cara de cachaça. Aí fica pensando, foi a cachaça, meu Deus, Jesus, aconteceu. Nossa, nem lembro o que foi que aconteceu ontem, sabe? Então, gente... gente, minha memória tá péssima. Às vezes a memória tá péssima porque tá acontecendo um bocado de interação medicamentosa que você nem sabe o que tá rolando. Olha a responsabilidade, entendeu? Eu tô aqui hoje pra reclamar. Será que esse usuário, né, de qualquer substância que seja, porque todos nós somos usuários. Eu gosto dessa planta, mas tem pessoas que gostam de outras plantas e outras substâncias. Então todos nós somos usuários de drogas. Seja ela café, açúcar, não importa. Aquele sorvete que você toma tem substâncias. Enfim, vamos deixar de caretice, entendeu? Porque a gente tem que falar de ciência aqui. Se eu tô aqui hoje no YouTube, né, perdi total a minha vergonha de estar aqui botando minha cara pra falar, é porque, né, não tenho necessidade de mentir pra vocês, é porque de fato a coragem bateu na minha porta, a missão bateu na minha porta e disse assim pra mim, olha, vai lá, ensina pra esse povo. Então eu conto com você pra isso, tá? Então lembrando, antes de fazer, né, o consumo de substâncias psicoativas que você não conhece ou de substâncias variadas que você não sabe se pode interagir com álcool ou com a cannabis ou com outras substâncias, pensa primeiro, eu tô num ambiente seguro? Eu tô feliz? Eu
Será que eu vou ter uma experiência boa? Pra você saber disso, só você fazendo, né, a experiência com segurança. Então não usem medicamentos sem ter certeza, não façam interações medicamentosas desnecessárias, não desmame medicamentos do dia pra noite, porque isso também tem sua consequência. Depois, em breve, eu vou falar sobre isso, né, sobre desmames precoces dentro dos tratamentos, né, seja ele alopático ou fitoterápico, tá? Então, assim, uma dica que eu tenho aqui que deixar com obrigação pra vocês é a dica do raciocínio, que às vezes é até lógico pra quem é da área de saúde. São os piores, tá? São os que mais interagem em substâncias, não eu, porque assim, eu faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Então, assim, estudem as substâncias, né? Estudem, né? Porque assim, existem pessoas que fazem até o uso do tabaco como estimulador. Não vou mentir, eu já usei muito tabaco para estimular meu pensamento, né? Para poder me fazer pensar mais. E outra, vamos investir na redução de danos. E hoje eu vim deixar um cheiro aqui especial para a tarja verde. Então, tem uma lousa maravilhosa que tem aqui em São Paulo. Tarja verde, procure no Instagram, tarja verde. E olha só, que piteira maravilhosa, a cara da enfermagem. É uma seringa, gente. Eu amei essa seringa. Gratidão, tarja verde. Vocês são maravilhosos. Trabalho maravilhoso de redução de danos. Olha que piteirinha linda. Depois eu vou experimentar. E acabou. Até o próximo vídeo.